Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Tô de edredom enrolada no meu edredom, por quê? Porque está frio aqui na minha cidade. Vocês nem imaginam, está fazendo nada mais nada menos que 8 graus de temperatura. Então eu me enrolei aqui na minha cobertinha para ficar quentinha, para a gente, né, reagir a um vídeo aí do pior ciclista da internet. Nós vamos ver um ciclista aí que parece que tá causando nas ruas aí, né, e fizeram um exposit desse ciclista. Quem vai nos cantar é a iCali. Então, vamos ver. E aí, como é que vocês estão aproveitando o inverno, gente? Aqui na minha cidade já tá começando a ficar frio. Ai, que maravilha. Até me enrolei no meu cobertorzinho. De tão feliz que eu estou. Vamos pra tela do react, então. E não esqueça, tá? Curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem você quiser. E se inscreva no canal. Ok? Se inscreva no canal se você não for inscrito para acompanhar esse e outros vídeos aqui do canal. Vamos embora ver qual é a do pior ciclista da internet. Bom, imagina que você tá de boa vivendo a sua vida, cheio de problemas pra resolver e se depara com um youtuber inconveniente, que além de sair gritando pelas ruas, ele ainda faz questão de vandalizar o seu carro apenas pra conseguir ter algumas visualizações. Esse é um tipo de conteúdo que a gente vê recorrentemente na internet, porque muitas pessoas conseguem construir toda uma carreira em cima de várias atitudes ridículas, como o vandalismo ou sendo desrespeitosas com pessoas. Então, eles gravam e ainda monetizam em cima disso, o que muitas vezes acaba realmente funcionando. E hoje a gente vai falar de um youtuber argentino chamado Bici Bandido. Ele é um ciclista que conta com mais de 600 mil inscritos no seu canal e que nos últimos tempos acabou ganhando o título de um dos caras mais odiados da Argentina. Isso porque o conteúdo que ele produz é basicamente irritar as pessoas nas ruas, arrumar briga à toa e também quebrar o carro dos outros. E não, eu não tô exagerando não, tá? O cara literalmente passou anos da vida dele pedalando pelas ruas de Buenos Aires, aonde sempre que ele via que as pessoas cometiam erros mínimos durante o trânsito, ele já começava a gritar, a xingar e bater. Tinha que ser um argentino, né? Sempre um argentino, não querendo ser preconceituoso com os hermanos, mas olha só, gente. Aí depois os argentinos ficam bravos com a gente que fala mal deles, mas olha só pra isso, gente. Tinha que ser um argentino, né? No carro de todo mundo, sendo que na maioria das vezes ele usava coisas extremamente bobas como forma de desculpa, só pra continuar sendo desrespeitoso com qualquer pessoa que seja. E adivinha, mesmo que ele estivesse vandalizando, ele postava esses vídeos no seu canal pra conseguir lucrar em cima disso. Nesse vídeo, o Bici Bandido tava pedalando tranquilo ali numa ciclovia, até que um carro entra na ciclovia em direção a um estacionamento que tinha ali. Dá pra perceber que o cara não simplesmente parou ali do nada, ele tava ali por um motivo, né? E como tava longe, tinha tempo de sobra do Bici Bandido desviar passando pelo lado e ir embora seguindo o seu caminho. Só que mesmo assim, o Bici Bandido deu uma batidinha no carro do cara, provavelmente como uma forma de provocação, não sei, e em seguida isso acontece. ¿Por qué te cruzaste en la bicicenda? Tenés que entrar al garaje. ¿Y la tenés que bloquear a la ciclovía? Vos sos hijo de... Eso es lo que sos. Te cruzaste la ciclovía. No te escucha nada, asesino al volante. Asesino al volante. Te tengo grabado, asesino. Asesino. Asesino! O cara do carro já foi chamando ele de magrelo, como se tivesse algum tipo de intimidade, o que é desrespeitoso. Mas, mano, de um apelido idiota, a gente passou pro Bici Bandido xingando ele de um monte de coisa, chamando ele de assassino, sendo que o cara não machucou ninguém. Ele realmente tava na ciclovia, mas ele tava ali por um motivo. Então tinha uma outra forma de resolver, não precisava ser desse jeito. Até porque pra falar que alguém é isso, é muito pesado, é uma acusação séria. Principalmente se a gente for parar pra pensar
pensar que em várias partes do mundo os ciclistas não têm respeito. É gente estacionando em ciclovia, abrindo a porta sem olhar, passando muito perto. Várias situações aí que acabam virando acidentes pela falta de atenção e empatia do próximo. Então, a causa em si que ele tenta... É assim, o trânsito, as pessoas têm que ter educação no trânsito, né? Que é o que falta. Eu acho que não é só no Brasil que existe isso, em vários lugares do mundo, né? O respeito no trânsito também, né? Vamos se respeitar mais, né, gente? Vamos ter aí mais empatia, né, com o próximo no trânsito. Isso falta, né? Não só no Brasil, como em vários outros lugares aí, como vocês podem ver, né, pelo vídeo. Resolver com esses vídeos não é uma coisa ridícula, bem pelo contrário, mas o problema aqui é que ele não resolve nada agindo desse jeito, sabe? Ele só tá usando isso de, nossa, os ciclistas merecem respeito, como uma justificativa pra ele conseguir fazer o que ele quiser sem se preocupar. Um bom exemplo disso é um dos primeiros vídeos que ele fez pro canal dele, intitulado Bici Bandido Tomando Conta da Rua. Nessa época, ele já tinha começado com essa ideia de educar as pessoas enquanto gravava, e por algum motivo, ele sempre usava uma buzina ali pra ficar toda hora no ouvido das pessoas enchendo o saco. Aparentemente estava indo encontrar um amigo dele, que também é ciclista, mas ele chega ali já buzinando um monte, né? E nos comentários, várias pessoas perceberam que ele era hipócrita, porque ao mesmo tempo que ele reclamava dos outros, ele também agia de uma forma bem rude. É por causa de caras como esse que os motoristas odeiam ciclistas. Usar a buzina dessa forma é proibido. E aí, lendo mais alguns comentários, eu achei um que dizia assim: vocês sabem se o uso da buzina da forma como ele usa é permitido? Consultei o código de trânsito e ele menciona a proibição, mas não sei se ela também se aplica a bicicletas. E, por incrível que pareça, pesquisando sobre, isso realmente existe, tá? É proibido o uso da buzina ou sinais sonoros, exceto em caso de perigo ou em zonas rurais, e a posse de sirene ou buzina não autorizada no veículo. Descumprir isso resulta numa multa de 50 a 100 unidades fixas. Isso daí equivale a aproximadamente 190 mil pesos argentinos, que convertendo em real, varia entre 350 a 700 reais de multa. Tanto que também tinham outras pessoas que tentaram ajudar, dizendo: ei, é melhor você não usar essa buzina o tempo todo, principalmente quando não é necessário. Como motorista e ciclista, posso te dizer que é muito irritante. Em nenhum momento o cara foi mal educado, bem pelo contrário, né? Ele tentou alertar, porque uma hora ou outra o bici bandido ele vai acabar encontrando um louco que seja mais louco que ele e sabe-se lá o que pode acontecer, né? Mas ao invés de agradecer ou simplesmente ignorar o comentário, o bici bandido respondeu dizendo assim: as mensagens que começam com "o melhor" ou "não é hate" são os piores. Eles não têm coragem de dizer o que realmente pensam. O que dá pra notar que pro cara reagir desse jeito, ele tem que ser muito mente fechada, porque o que custa você entender o lado de outras pessoas? Se ele tivesse no lugar delas e do nada viesse um maluco buzinar o tempo todo, eu duvido que ele não ficaria irritado com isso, porque é insuportável. Então começou uma chuva de comentários falando que ele deveria respeitar as pessoas, que o que ele faz é desnecessário porque ele só quer irritar os outros. Enfim, muitos comentários indo contra as atitudes dele, porque obviamente não é uma coisa legal de se fazer. Da mesma forma que ele, sendo um ciclista, quer ser respeitado, ele deveria respeitar as pessoas também. Afinal, do que adianta você lutar pelo respeito dos ciclistas, que são as pessoas mais vulneráveis a qualquer tipo de acidente, sendo que você não faz o mesmo? Isso só mancha a imagem que as pessoas têm dos ciclistas, porque elas começam a pensar que todos os ciclistas são desse mesmo jeito que ele e que não merecem a devida atenção e empatia. Fora que o bici bandido também sempre usa isso. Por conta do bici bandido sempre fazer coisas que não são necessárias, se achando como se fosse um tipo de guarda de trânsito, ele viralizou e consequentemente chegou em vários youtubers muito grandes, como por exemplo o Goncho, o Momo, dentre vários outros que fizeram reacts dele. Yes. Dale, cruzate. Cajeta. No, primero no, para cruzar el rojo. ¿Y vos qué vas a hacer?
Allá está tu mano, cuerno. No, es terrible. No se puede vivir con este tipo. O cara já tá igual eu, ele tá ficando agoniado só de ver o vídeo com um monte de buzina. E realmente, ninguém merece. Buzina é irritante, né, gente? Buzinaço é irritante, né? Puta que pariu. Olha, irrita mesmo. Buzina assim demais. Irrita muito. Nossa, que ódio. Eu tô com ódio aqui no Brasil. Você tem que ficar ouvindo esse som infernal. Porque você já tá na rua, já tá no meio do trânsito, que é uma coisa estressante por si só. E ainda vem uma pessoa inventar de fazer uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, né? E calma, dá pra piorar. No. Bueno, pará. Ya volvió a estar en bici boludo, de empezar a romper los autos y esas cosas que... No, pegó la merca y hoy está sacado. Pero hay un laburante. A pessoa parou com o carro na ciclovia, tinha um espaço gigantesco pra ele passar de boa ali, e mesmo assim ele decidiu bater no retrovisor. Então me explica, pra que fazer isso, cara? Fora que poderia ter acontecido alguma coisa séria, né? Uma ligação urgente, ou até mesmo deu algum problema no carro do cara. O problema é com o próprio bici-bandido, porque parece que ele faz de tudo pra tirar as pessoas do sério quando nem precisa de tudo isso, sabe? A gente tem que entender que tem coisas na vida que só de você ignorar já basta. Não adianta você tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque quando você acha um maluco mais maluco que você, aí sim eu quero ver o que vai acontecer. Nesse vídeo aqui, por exemplo, o cara decidiu confrontar o bici-bandido, e aí na mesma hora ele já começou a pedir desculpas pro cara. Es cara de boludo, ¿eh? Fíjate lo que decís por la próxima vez, no. te la boca, te rompo todo. ¿Me disculpas? No fue con mala No tenés intención. que decir nada, salame, Te mirá la pido pinta de disculpas. gato que tenés. Te estoy pidiendo disculpas. Bueno, cerrá el orto y no digas más nada. E isso daí é pra vocês verem que quando as coisas ficam complicadas pro lado dele, aí sim ele tem que se render e assumir os próprios erros, né? Uma coisa bem problemática é que com o passar do tempo, o público do bici-bandido só cresceu, principalmente porque as pessoas que fizeram reacts não foram pra cancelar ou criticar as atitudes dele, nem nada do tipo. E como esses vídeos têm muitas brigas de trânsito, pessoas se xingando e tudo mais, as pessoas gostam de assistir porque eles gostam de ver alguma merda acontecendo. Mas ao contrário do que sempre acontece, do bici-bandido bater no retrovisor de alguém e quando o carro vai atrás, ele simplesmente entra na contramão pra conseguir fugir, dessa vez ele tentou se passar como o herói dos ciclistas e quase que ele acabou tomando uma surra. Pepas y agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la... ¿Qué es esto ahí, boludo? Ele viu que provavelmente era uma construção que estava sendo feita, porque tem faixas para evitar passagem, tem um caminhão lá atrás com os trabalhadores, e apesar dessa grade estar próxima, ela não estava atrapalhando a passagem na ciclovia, dava para passar de boa. Só que mesmo assim, o bici-bandido ele fez questão de ir mexer no que não era dele. Estaba muy lejos, ¿no? Atrás vos. Vamos. Claro, ele não precisava fazer isso porque não estava prejudicando ninguém, mas já que ele fez, beleza, né? É só ir embora. Mas quando ele viu que tinham 2 policiais ao lado, ele já foi voltando, porque ele parecia estar querendo gerar uma confusãozinha ali e conseguir um pouco de visualização. Hola, buen día. Están obstruyendo ahí la ciclovía con esa valla y el camión. Sí, pero es por algo. Está bien, Es por pero algo. el camión está allá. ¿Qué hace la valla esa acá? ¿Sabes lo que pasa? Es que hay bicis que lamentablemente... Esa valla es invisible, no tiene luces, no tiene reflectivo, no tiene nada. El camión déjalo, pero la valla esa no puede estar ahí. Acompáñame que la voy a retirar y que no la vuelvan a colocar. Venga, por favor, señora. Así que... O policial explicou pra ele que o caminhão e as coisas estavam ali temporariamente, só que ao invés dele tentar entender, ele quis bater boca com o policial, sabe? Precisava? Claro que não, porque o bici-bandido ele conseguiu passar por ali tranquilamente, não teve nenhum problema, mas pra arrumar confusão, ele já voltou atrás de novo pra tentar sair como certo da história. ¿Sabes lo que pasa?
sociedad. Acá hay que cumplir las reglas. A la gente no le gustan los ciclistas que cruzan en rojo. Yo respeto el rojo, que respeten la ciclovía. ¿Me va a Mirá. hablar, señor? No. Vía. No podés estar acá. No podés estacionar. Estacionar la avenida. Ah, tá. Até porque estacionando na avenida não ia estar prejudicando ninguém, né? De qualquer jeito, alguém ia ter que se conformar com isso. Se realmente não tivesse espaço nenhum na ciclovia, nem pra passar uma pessoa, era só, sei lá, passar do ladinho da calçada ou alguma coisa do tipo, não tinha problema. Mas é muito vergonhoso você ver que o cara do nada chega mandando nas pessoas como se ele fosse uma autoridade máxima ali, sendo que os próprios policiais explicaram a situação e disseram que era uma coisa temporária. É a mesma coisa de uma escola não ter aula porque tá tendo reforma e alguém chega lá dizendo que os alunos têm que estudar porque é obrigatório e porque é a lei. Não faz sentido, sabe? Esa valla no tiene colores refractivos, no tiene ojo de gato, es invisible con ese color. El camión, estás trabajando, ponele, pero esa valla se la puede llevar. Yo te estoy puesta hablando el hace ciclista. 5 minutos. Bueno, Calmate un poco. vos no vas a hacer Te tu estoy hablando trabajo, hace 5 te voy a hacer la denuncia. Agora ele vai caçar briga e vai apanhar gostoso. E eu vou ver. Adoro quando a pessoa se lasca. Adoro quando é um idiota assim, ó, cagador de regra. Eu tenho horror de gente cagadora de regra. Os cagadores de regra aí, ó, vai apanhar gostoso do policial, do pessoal da obra. E é isso aí, eu quero ver. Dale, Argentina, dale. Denuncia, No me decime dejaste tu, explicar. decime No el número me de tu dejaste placa. explicarte. Déjame explicarte. Deja de gritar. Déjame explicarte. ¿No querés A que ver, te tu explique? nombre. ¿No querés que te explique? ¿No querés que te explique? No me tenés que explicar nada, No, tenés no, que no. poner orden, porque sos policía, sos funcionario Pero no me público. dejas explicarte, viejo. No hay nada que explicar, esa valla tiene que salir de ahí. El camión dejalo que está trabajando, pero la valla Si esa no me dejas explicarte, no ¿Qué estamos. querés explicarme? No me hables más. Buenísimo. Fíjate que se va a caer para este lado. Aparentemente, o trabalhador ia deixar a grade onde o vice-bandido deixou pra evitar mais problemas à toa, mas o policial mandou que ele deixasse a grade onde estava anteriormente. E é aí que o circo começa a pegar fogo, meus amigos, porque o vice, ele decidiu ir até o caminhão e quase levou um soco. Ya le saqué. ¿Pero por qué? Porque está en infracción. Yo te rompo la bola vos. Yo te rompo la bola vos. Yo te rompo la bola vos. Yo estoy laburando, amigo. Estoy laburando, boludo. Yo estoy laburando. ¡Policía! ¡Policía! Mirá, me quieres pegar. Me quieres pegar. Ahí, vení, tanto que decís que querés trabajar. Vení. Mano, não é possível uma coisa dessa. Ele gritando a polícia, sendo que há alguns segundos atrás ele tava agindo como se ele fosse a autoridade ali. No fim das contas, isso não resultou em nada. E sabe por quê? Porque ele não é autoridade nenhuma. Os caras só estavam fazendo o trabalho deles ali e pode acreditar, eles deveriam estar tão cansados, ainda tem que ouvir uma coisa dessa, sabe? Com certeza, se eles não precisassem estar trabalhando e pudessem estar, sei lá, de boa em casa, eles estariam em casa. Então, o mínimo é ter empatia pelo próximo, né? E eu quero mostrar pra vocês uma entrevista que ele participou há 3 anos atrás, só pra vocês verem o quanto que ele é hipócrita. ¿Cómo andamos? Acá andamos. A ver, explícanos qué es esto que haces. ¿Por qué te registrás haciendo esto? Que son acciones que podrían ser rayanas con infringir alguna ley. Sí, en realidad no me registro haciendo solamente estas cosas, hay otras cosas. Esto es un compilado que agarraron lo peor de mí, que está mal, es violento, no está bueno. Hace 1 año y medio, 2 que dejé de hacer esto, pero los videos quedó el archivo. A ver, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo nació de mostrar lo que sufre la gente en bicicleta, las personas en bicicleta, lo que sufren en la calle, mismo estando en una ciclovía o en la calle normal. Supostamente ele teria parado de produzir esse conteúdo violento, batendo em carros e coisas assim, mas direto ele posta vários vídeos batendo nos carros. Não sei por que ele faz isso. Permichito, permichito. Não é nada
nada do tipo, nossa, que absurdo. Mas não é o carro dele, né? Então por que ele vai ficar fazendo isso? É meio óbvio que ele faz isso pra provocar as pessoas de alguma maneira e isso não é legal. Inclusive, isso mostra muito de quem o Bici Bandido realmente é, né? Um cara que se faz de inocente nas entrevistas, mas que continua fazendo as mesmas coisas que ele disse que parou. Por incrível que pareça, tem muita gente que acompanha esse cara e gosta dele. E por mais que tenham situações que ele realmente tá certo, por mais que sejam poucas, ele exagera muito, sabe? Ele faz com que coisas simples do dia a dia virem uma discussão maluca que não tem nem pé nem cabeça. Mas enfim, é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. O que vocês fariam se do nada chegasse um maluco buzinando no ouvido de vocês no trânsito. E é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Maluco tá cheio no trânsito, né? Maluco buzinando tá cheio no trânsito. Coloca aí nos comentários o que vocês fariam se um doido de bicicleta fizesse esse escândalo que esse Bici Bandido faz aí. O que vocês fariam? Vocês parariam o carro, desceriam do carro e davam um catiripapo nele? Coloca aí nos comentários que eu quero saber como é que tá a região de vocês. Tá frio? Tá calor? Aqui está um frio gostosinho. É isso aí, gente. Um beijinho da gatinha de vocês e até o próximo vídeo.